terras passageiras que a gente tem que passar. A gente não vai entender por que tá naquela terra, por que tá passando por aquilo. Mas Deus nos avisa, né? E essa terra passageira a gente tem que se aprofundar mais, se ajoelhar mais, buscar mais, para que Deus mostre a direção da terra prometida pra gente, né? Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra que tocou muito no coração, porque foi uma palavra a qual eu acordei de manhã e eu pedi para Deus, né? E a palavra que eu abri foi em Gênesis 12 e 13. E assim, foi uma palavra que falou muito comigo. É sobre Abraão e a família dele, né? Quando Deus dá a promessa a Abraão, né? De que era para ele deixar a sua terra, a sua parentela e ir para um lugar, né? A qual Deus ia mostrar para ele. E Abraão foi obediente, ele obedeceu o que Deus tinha falado para ele, né? Deus deu uma ordem a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, do meio da sua parentela e vá para a terra a qual eu vou te mostrar, né? Abraão obedeceu, ele era um homem obediente. Tem um problema, ele foi para a terra a qual Deus ia mostrar ele. Ele foi pela fé, porque ele não sabia o lugar, né? Mas ele levou um parente, que era o seu sobrinho Ló. E ele foi, chegou em Canaã, né? Onde ele montou a sua tenda, se hospedou lá com a sua família, com o seu sobrinho, com a sua esposa. E ficou lá por um tempo, até chegar a fome, né? E a fome chegou até ele e ele não soube esperar, né, o tempo de Deus. Ou era um tratar de Deus também, né? Porque Deus nos dá ordem. E a partir do momento que Deus nos dá ordem, a gente tem que fechar o olho e confiar nele. A gente tem que estar muito cauteloso ao que Deus fala, estar atento ao que Deus está falando, né? Porque Abraão, eu acredito que se ele tivesse saído da terra e tivesse deixado toda a sua parentela totalmente para trás, ele já chegaria no objetivo a qual Deus tinha dado para ele, né? Abraão levou o seu sobrinho, né? E ali, aonde ele se hospedou, na terra de Canaã, ele começou a passar fome. No desespero dele, né? Como a gente também, quando vem uma situação contrária, quando uma tempestade se levanta, a gente não sabe o que fazer, a gente se desespera. Às vezes a gente acaba abrindo o olho, né? Pra querer uma solução com as nossas mãos, né? A gente quer correr atrás e fazer dar certo. A gente não sabe assentar e esperar, né? E é muito importante que a gente, além de saber esperar em Deus, a gente obedeça também às ordens dele, né? Abraão saiu no desespero da terra de Canaã e foi ao Egito, procurando socorro, né? E muitas vezes a gente vai até o homem para procurar socorro. Infelizmente, né? Infelizmente a gente vai até o homem. Eu imagino Deus sentado assim, só olhando pra gente, falando assim: filho, confia em mim. Eu que tenho um plano para você. É eu que tenho um propósito para sua vida. E muitas vezes a gente corre, né, pro homem. E Abraão fez assim, ele correu pro Egito à procura de socorro, ele se hospedou lá. Mas Abraão mais uma vez errou, né? Ele entrou de uma forma errada, ele entrou mentindo. Porque Sarai era muito linda, a sua mulher. E ele entrou lá, Abraão combinou com ela de que era para ela falar que era irmã dele. Porque se ela falasse que era esposa, ele tinha medo dos soldados matarem ele para poder ficar com ela, né? Porque a beleza dela era muito grande. Então eles mentiram dessa forma. Sarai e Abraão entrou lá. O faraó se encantou muito com a beleza de Sarai e ele fez o quê? Casou com ela. Tomou ela como esposa. E por isso Abraão foi enriquecendo, só enriquecendo, enriquecendo, ganhando jumentos, ganhando boi, ganhando servas, porque Faraó presenteava ele como uma forma, né, de agradar Sarai também. Abraão enriqueceu muito e Ló também. Dentro de uma mentira, né, gente? Dentro de uma mentira. A gente às vezes vai pro fundo do poço porque a gente dá o passo pro fundo do poço, né? Deus tá do outro lado com a mão estendida pra gente e a gente escolhe entrar no poço. Porque a gente escolhe tomar atitude, tomar ações, a qual Deus não tá na frente. E isso é um grande erro, porque a gente só se afunda. A gente, quando mente, pode ser uma mentira pequena, a mentira vai crescendo de uma forma, a qual vai levando a gente só pra baixo, só pra baixo, só pra baixo. E se Deus não tiver misericórdia da gente, quem é a gente pra voltar, né? Mas pra toda mentira tem um final, né? E Deus deu corda pra ele. E ele, no meio daquela situação toda, estava confortável, né? Porque quem não estaria confortável sabendo que saiu da direção a qual Deus tinha dado e entrou também por uma mentira, né? A qual ele estava enriquecendo, ele estava ganhando muitos bens, muito dinheiro, então estava numa situação confortável para ele, para Sarai também. Só que a partir do momento que Faraó descobriu que aquela história toda era uma mentira e que Sarai era a esposa de Abraão, ele rapidamente expulsou eles de lá e ainda questionou Abraão: por que você foi me falar que ela era sua irmã? Por que você não me falou a verdade? Deus mandou tantas pragas terríveis
pro Egito e pra mim, por causa da mentira de vocês. Olha a vergonha, né, gente? Muitas vezes a gente que leva a palavra de Deus, a gente que sai para ministrar, a gente que sai como testemunha para outras vidas, Deus quer nos usar, né? E acaba, às vezes, a gente indo por um caminho que não deve ir e acaba virando uma vergonha, porque as pessoas olham pra gente assim, tipo, nossa, mas você não fala que é de Deus, você não fala que tá indo pra igreja, cadê seu testemunho? E realmente, cadê nosso testemunho, né? A gente tem que estar a todo momento vigiando, porque o diabo, ele sempre tá lançando brecha, sempre tá lançando prato, sempre tá lançando as coisas para que a gente abrace, né? E Abraão, infelizmente, caiu nessa. Rapidamente ele foi expulso de lá, né? Imagina ele saindo de lá, meu Deus, mas para onde eu vou? Só que ele retornou o caminho todo que ele fez para chegar até o Egito, ele teve que retornar o caminho todo para trás, voltar, por causa da desobediência dele. Ele retornou, voltou por Negueb e foi parar em Canaã, lá na onde ele tinha construído um altar para Deus no começo, porque a gente tá muito fervoroso às vezes, né? Tá buscando, tá louvando, a gente tá bem. E por um deslize a gente perde o caminho, sai da rota, né? A qual Deus quer. E Abraão teve que retornar o caminho. Imagine, né? Já aconteceu comigo. Deu eu estar num lugar, não pedir direção para Deus, não pedir. E por eu ver aquela terra bonita na frente, eu falar, eu vou. Eu não pedi, eu não ajoelhei, eu não orei. Eu falei, ai Deus, eu vou. Eu fui, passei um tempo difícil lá, a qual eu consegui sair depois que eu voltei a buscar, depois que eu voltei a ajoelhar e pedir socorro para Deus. Eu tive que ficar lá por um período, sabe? Foi uma situação difícil, mas eu tive que ficar lá pela desobediência, né? Por não ter pedido direção para Deus quando era para mim ter pedido. Mas foi isso que aconteceu com Abraão também. Ele teve que retornar tudo que ele já tinha percorrido. E ele voltou para a terra de Canaã, né? E lá, Deus, graças a Deus, né? Ele corrigiu mais um erro dele, né? Ele retornou ao altar, ele se ajoelhou, conversou com Deus, né? Eu acredito que ele pediu perdão, ele se consertou com Deus. E Deus coloca tudo no lugar também, né? Eu creio assim também que a terra do Egito para Abraão foi uma terra a qual ele... Era uma terra passageira, antes da promessa, né? E tem terras passageiras que a gente tem que passar. A gente não vai entender por que tá naquela terra, por que tá passando por aquilo. Mas Deus nos avisa, né? E essa terra passageira a gente tem que se aprofundar mais, se ajoelhar mais, buscar mais, para que Deus mostre a direção da terra prometida pra gente, né? E a gente passa pelo passageiro para alcançar a vitória. Abraão retornou a Canaã, Abraão voltou para o altar que ele tinha construído para Deus. E ele tinha tantas riquezas, ele e Ló, eles cresceram tanto em riqueza, que os dois não estavam suportando estar no mesmo lugar. Não estavam suportando. Os dois estavam em conflito porque a terra não produzia tanto para um e para outro. Não estava em conflito os dois bens, né, dele e de Ló. E também os trabalhadores dos dois estavam brigando muito. Estava tendo muita briga porque tem vezes que Deus vai abençoar tanto a gente vai estar tão bem que a gente não vai estar suportando estar num lugar. Deus precisa tirar da nossa vida, de dentro da gente, o Ló. Para Abraão era o sobrinho dele, né? Mas pra gente é algo dentro da gente que Deus precisa tratar. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Era para ele Sarai sair, mas ele trouxe o sobrinho. Ló precisava sair do caminho de Abraão para Deus concretizar a vitória. E qual é o seu Ló? Pare, se ajoelhe e pergunta para Deus. Deus, qual é o meu Ló? Me mostre. É algo que precisa ser mudado dentro de mim? É algo que precisa ser mudado no meu gênio, na minha mente, no meu caminhar? Algo que eu faço de errado? O que é Deus? Ore e pergunta, porque Deus com certeza ele vai te revelar e ele vai te ajudar a se livrar. Porque Deus precisa limpar para depois ele encaminhar. Deus não vai te entregar o que ele tem para te entregar com você de qualquer forma. Porque o trabalhar dele é completo. Ele não só entrega a bênção, a vitória completa, mas ele muda a gente também. E Deus precisou tirar Ló do meio do caminho. Os dois não estavam comportando viver junto. E o que aconteceu? Abraão falou para Ló, né? Ai, primo, pode escolher aí a melhor terra para você. Se você quiser para a direita, eu vou ficar com a terra esquerda. E se você escolher a terra esquerda, eu fico com a terra direita. Abraão ainda foi bondoso. Eu quero o melhor para você, então escolhe qual é o melhor para você. Só que Ló avistou lá no final uma terra parecida com o Egito.
ele avistou aquela terra e os olhos deles brilhou. Porque ele falou, meu Deus, tem tanta plantação, tem tanto verde, tem tanta fruta, lá é uma terra excelente, uma terra fértil para mim. Eu vou crescer muito lá. E ele falou para Abraão, eu não quero mais ficar aqui, mas eu vou para aquela terra lá. Então você pode ficar com tudo aqui que está aqui à sua frente, você pode ficar com a terra. Ló foi lá para perto de Sodoma. Antes de Deus destruir tudo, ele foi para lá para perto, porque ele foi através da visão dele, do que ele via, o que era bonito aos olhos dele. Mas Abraão não, Abraão escolheu obedecer. Porque a primeira vez que ele saiu, ele viu que não foi fácil para ele. Por uma situação difícil, ele saiu, mas ele retornou. E ele, graças a Deus, não escolheu errar de novo. Ele falou, Deus mandou eu ficar aqui. E eu vou ficar aqui, onde eu construí um templo pro meu Deus. E Ló saiu. Ló foi pra terra onde ele avistava, que era a terra bonita pra ele, né? E isso fica uma pergunta pra gente. A gente tá indo pela vista ou pela fé? Você tá indo pelo que você vê? Ou você tá colocando Deus na frente? Você tá indo pela fé? Tem que perguntar pra Deus também. Tem que falar pra Ele que você quer colocar a vontade dele acima de tudo, à frente de tudo. E só esperar, em silêncio esperar, porque Ele vai fazer o mais, né? Deus fez na vida de Abraão, a partir do momento que ele obedeceu. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer riquezas se ele não tiver obediência. Porque Deus ama os filhos que ele tem. E ele quer crescimento para os filhos, ele quer principalmente os filhos perto. E a gente, que é mãe, é pai, a gente quer o filho obediente. Como entristece o nosso coração quando nossos filhos não obedecem, né? E Deus quer isso, Deus quer obediência. Agora essa última parte eu vou ler, porque é algo assim, muito lindo, né? Ló partiu e o Senhor voltou a Abraão e disse assim para ele: olha até onde a sua vista pode alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até a sua vista alcança, onde até a sua vista alcança, eu dou a você e seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Que lindo, gente, que lindo. Tá vendo? Depois que Deus tirou Ló do caminho de Abraão, Deus ampliou a promessa. Deus deu uma direção para Abraão. Depois que ele tirou Ló do caminho, ele ampliou a promessa. Que coisa linda, né? Deus falou para ele: por onde você percorrer, ali é onde eu vou dar seus descendentes. E se você pudesse contar o pó da terra, você saberia quantos descendentes você vai ter. Mas olha que linda a gente aqui até hoje, né? A promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Olha até onde Deus percorreu. Ele não podia nem imaginar, não podia contar, mas Deus fez na vida dele. E a partir desse momento, quem é Ló na sua vida? O que é Ló na sua vida? Onde está? Pergunta para Deus. Porque é a partir desse momento que Deus vai ampliar a promessa na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Não só na minha, mas na sua também. Eu creio assim que Deus tem muito a mudar dentro da gente, para fazer através da gente. Porque tudo o que Ele dá na nossa mão vem com propósito. E é assim que Ele quer nos usar. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha enchido o seu coração essa palavra. Eu espero que de alguma forma alcance você, alcance seus parentes, alcance a quem chegar. Em nome de Jesus eu creio que vai alcançar. E eu agradeço muito por você ter assistido até o final. Peço seu like. Peço para que você compartilhe também, comente. Fale aqui pra mim se você gostou da palavra, se edificou o seu coração. E fala que você crê também que você recebe. Toma posse dessa palavra, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer através de você.